Gálatas 6, de 11 a 17. Queridos, eu vou falar algo hoje que eu, quero muito que você já esteja orando para que a tua mente esteja aberta àquilo que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Essa palavra é uma palavra muito poderosa, é uma palavra de conhecimento, e eu tenho certeza que o Senhor vai renovar a sua vida hoje. Tem algumas pessoas que já foram ministradas acerca dessa palavra, mas eu senti muito desejo, falei com o pastor, para que eu pudesse estar passando, de repente, quem está na live também, que vai ser alcançado através dessa palavra. Fique de pé só um pouquinho, vai ser de 11 a 17, diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem, e a vós circuncidardes somente para que não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Até o 17, minha filha. Pois nem mesmo aqueles... Pode passar, Bruno, por aqui. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Senhor, em nome de Jesus, leva cativa a obediência de Jesus à nossa mente. Abre a nossa mente para receber a tua palavra. Senhor, que ela seja fácil de ser entendida. Nós te pedimos por misericórdia essa bênção hoje, em nome de Jesus. Não li o 17? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Podeis assentar. Eu quero profetizar hoje, em nome de Jesus, que o Senhor hoje nos leva a uma dimensão espiritual, a um nível mais profundo, amém, queridos? De conhecimento do Senhor. Eu gostaria de trazer isso como uma revelação, e eu digo para você que tudo que nós temos a nível espiritual, Deus não vai nunca te dar assim, nada exageradamente. Ele vai te dar assim devagar, para que você consiga digerir, como leite, que a palavra de Deus diz, e depois ele vai passando para alimentos mais sólidos. Mas eu profetizo hoje que você está preparado para receber esse alimento, amém, queridos? Então, eu gostaria de dizer para você que essa revelação, ela é progressiva, que os nossos pais, para vocês terem uma ideia, eles não viveram isso que nós estamos vivendo hoje, em nenhuma circunstância, queridos. Em nenhuma circunstância eles viveram essa revelação. Nós sabemos que até eu lembro que quando eu era mocinha, enfim, eu assim as pessoas tinham um pouco de temor de falar de coisas assim acerca do mal, Hoje em dia está tudo assim, está tudo muito que normal, descarado, não é verdade? Assim, quem é do mal diz que é do mal mesmo, não está nem aí. E isso hoje está muito claro para todo mundo, não é? Então, eu quero profetizar hoje que nós vamos estar vivendo um novo tempo, porque o Espírito Santo, ele quer isso hoje. Mas, para que nós possamos entender acerca do que Paulo está falando nessa palavra, porque você imagina que ele estava falando com cristãos, queridos. Eles estavam falando com pessoas que já conheciam a Jesus. Só que tinha um grupo que era um grupo que achava que para você ser salvo tinha que ter circuncisão. O outro grupo achava que não precisava de ter circuncisão. E aquela briga na igreja. E aí eu quero dizer para você que Gálatas 5, 19 a 21...
Gálatas 5, 19 a 21, tem algumas coisas que nos sinalizam. Então, assim, a gente está na igreja, mas o Espírito Santo está desejoso de que nós, como cristãos, possamos realmente estar vivendo um nível de santidade. Então, aqui diz acerca das obras da carne. Agora, será que ele está dizendo para o mundo? Não, ele está dizendo para a igreja sobre isso. E está dizendo assim, nós vamos ler do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas coisas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenir, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Queridos, então, eu preciso de falar para você que nós vivemos, ainda que dentro da igreja, numa luta espiritual. Nós vivemos numa luta espiritual. É muito interessante porque nós sabemos que nós temos luta de tudo que é canto, né? Nós temos luta da nossa carne, nós temos luta contra os demônios, nós temos lutas que nos fragilizam. E uma das coisas que, assim, o diabo usa de uma maneira muito clara, e isso vem desde o início, quando isso aconteceu lá com Eva, é a habilidade de nos enganar. Então, nós podemos estar na igreja, nós podemos estar assim, amando a Jesus, até no primeiro amor, mas nós podemos estar, vamos dizer assim, negligenciando coisas que nós não podemos negligenciar, para que haja uma plenitude de bênção sobre nossas vidas. É interessante porque recentemente, eu não sei se eu já falei com vocês aqui sobre a descontaminação da casa. Já falei? Aqui, né? Então, assim, queridos, minha mensagem não é sobre descontaminação da casa não, tá? Mas eu quero dizer que eu já fiz, que nós temos a dona Jandira que já fez. Já fez também? Glória. Quem já fez? Ô, Glória. A gente fez juntas, né? Gente, isso é muito poderoso. O que eu estou vivendo hoje é algo que, assim, não tem preço. Porque o que eu sinto, depois de tudo isso, até o que nós vamos fazer hoje aqui, em nome de Jesus, né? Você vai fazer, porque eu creio que você vai ter fé suficiente para isso. É algo muito poderoso. Eu estou vivendo um novo tempo na minha história. Isso é muito, muito lindo, viu? Então, eu queria dizer para você que o inimigo, mesmo que você esteja na igreja, mais uma vez eu volto a te dizer, tá? Paulo, ele está falando para os cristãos, quando ele estava falando lá, aquela briga que não tinha fim. Só que Deus não quer que a gente viva assim. E eu quero muito que você entenda que nós temos inimigos espirituais. E esses inimigos, eles desempenham um papel. Esses inimigos espirituais, eles são os demônios mesmo, para tirar você do propósito de Deus. Mas Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida de um padrão eterno. E aí, um dos propósitos do inimigo, porque Deus usa o diabo, sabia disso? Ele não tem liberdade de escolha, não. Ele faz o que Deus quer. Às vezes a gente dá muito ibope para o diabo.
A gente precisa de se santificar e corrigir os nossos erros, princípios. Não deixar nada na brecha, para que nós possamos ser pessoas livres. Porque tudo vem de Deus, até a tentação. A Bíblia diz que Deus não nos tenta. Nós somos tentados pelas nossas concupiscências. Deus usa o diabo para nos tentar. E aí, essas nossas escolhas, porque o que o Senhor permite é que o diabo, os demônios, eles provem o nosso caráter. Sabe? As nossas atitudes, as coisas que nós estamos fazendo, as nossas escolhas. Ele vai permitir. Agora, ele quer que você seja reprovado? Com certeza não. Ele quer que você, em nome de Jesus, que as suas escolhas sejam escolhas que venham, assim, engrandecer o nome de Jesus. Porque muitas vezes, queridos, o Senhor fala no livro de Provérbios isso. Filho meu, anda retamente nos meus caminhos, para que aquele que vem à minha presença te acusar, não tenha o que falar de você. Isso é muito sério. Queria que a Melina abrisse aí em Tiago 1, de 12 a 15. Aleluia. Bem-aventurado o homem que suporta Tiago 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele permite que o diabo tente. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Queridos, a provação é uma coisa e a tentação é outra. São duas coisas diferentes. Provação é você estar na presença do Senhor e Deus gerar alguma coisa, algum desconforto, alguma circunstância para que você dê mais fruto. Agora, tentação não. Tentação é Deus conhecer o teu coração e Deus dar liberdade ao diabo de te tentar para ele ver até onde você vai. É exatamente isso. O termo, tentar, no Novo Testamento, também está associado a um processo de fabricação de armas. Então, eles colocavam, o metal no fogo, e tirava do fogo, e batia, enfim. E aí, tem toda essa questão. No caso, a tentação, ela tem, no caso, essa proposta, não de te induzir a pecar, mas para que você se torne cada vez mais firme, convicto na postura e na posição espiritual que você precisa ter diante de Deus. Queridos, é muito importante que você saiba disso. Se você estiver andando em santidade, se alguma circunstância acontecer com você em relação a um desconforto, em relação à situação, pode acreditar, pode começar a glorificar o nome do Senhor. Mas, se de alguma forma você se sentir tentado e achar até aquilo normal, peça misericórdia, amados. Peça misericórdia ao Senhor.
porque Deus, Ele quer que você supere as suas fragilidades através da sua santificação. E é interessante porque, como eu falei, o diabo, ele faz exatamente aquilo que Deus quer. E quando nós estamos nas mãos de Deus, nós somos preservados. A Bíblia diz em Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aí você vai falar assim, pastora, Deus fez o mal? Deus não fez o mal, mas Ele deu livre-arbítrio, não foi? O diabo era um anjo de luz. Ele escolheu se rebelar contra Deus. Deus trouxe juízo. E Deus usa isso a favor dele. Amém, queridos? Então, Deus criou o mal de que forma? Deus aceitou a condição do livre-arbítrio. Como Ele aceita a nossa condição de escolhermos também. Amém, queridos? Então, Deus permite que Ele manifeste essa natureza. Eu quero te provar, através da Bíblia também, que Deus usa todos segundo a sua vontade. Está lá em 1 Reis, uma das passagens, tem outras, mas é essa que eu vou usar. 1 Reis 22, 19 a 22. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono. E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, outro e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor. Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Vocês estão entendendo, queridos? Eu só quero dizer uma coisa para você. Se nós estivermos debaixo da potente mão de Deus, não há inferno que se levante contra nós. Vocês estão entendendo isso, queridos? Deus, Ele pode e Ele faz, porque Ele é todo poderoso. Amém, queridos? E aí, entra uma revelação que eu gostaria de trazer para a sua vida. Eu, assim, entendi que mesmo quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos de libertação. Libertação, queridos, são pecados que devem ser confessados e colocados diante do trono de Deus. A questão é que, quando nós não confessamos o pecado, e aí você vai falar assim, pastora, nasci na igreja, como assim? Isso é indiferente. Eu nasci na igreja e recentemente eu contei para vocês que de repente eu estava lá
assim, tipo, lendo um livro de libertação e falava de, como é que é o nome do negócio? Até esqueci. Simpatia. Fiz uma simpatia quando era pequena, induzida por uma vó de uma amiga minha, de uma amiguinha minha. E o Senhor falou assim: tu pecou, tem que se arrepender, tem que confessar esse pecado. Então são coisinhas muito pequenas, e o que eu quero dizer para você é que esses portais, esses pecados que foram abertos, e aí você vai falar assim: como assim? Tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu não lembro. Queridos, eu tenho uma ficha, uma folha cheia de páginas, com todos os possíveis pecados, porque tem que ser confessado. E o que acontece é que, presta bem atenção no que eu vou falar agora para você. Existe um padrão, e esse padrão, ele tem a função de me sinalizar que tem desordem. Irmãos, você está vivendo uma vida que você não consegue entender porque não está fluindo. Sua vida financeira não rompe. Seus relacionamentos não deu certo. Alguma coisa que você faz, quando você está para ganhar um dinheiro, de repente as coisas começam a quebrar, começam a não dar certo. Queridos, isso tem a ver com uma desordem, com algo que está no mundo espiritual e que precisa de ser resolvido. Nós aprendemos, quando nós falamos sobre libertação financeira, que quem repreende o devorador é o nosso dízimo, mas não para aí. E sinceramente, eu tenho falado isso, né? Às vezes eu falo isso. Você fala assim: pô, pastora, mas deixei de dar o dízimo. Como que eu faço agora? Queridos, Deus não está interessado no seu dinheiro. Ele está interessado na sua fidelidade. É diferente. Se você não entende que o seu dízimo é algo que tem um princípio de te preservar, você está desprotegido. E aí você vai falar assim: pastora, mas o que eu faço? Porque eu não dei o meu dízimo, eu não dou o meu dízimo. Começa agora. Porque o que Ele quer, queridos, é a sua obediência. Ele quer que você não quebre princípio, para que você seja abençoado, abençoada. E isso não tem a ver com o dinheiro, isso tem a ver com obediência, com o princípio, com aquilo que nós estamos falando aqui. Então, se você não é dizimista, comece a dar o seu dízimo, porque Deus quer que o devorador não atinja a sua vida. Outra coisa também que nós aprendemos é que o migrador é repreendido porque você não se envolve em negócios ilícitos. Então, se você acha que não tem problema fazer coisas, às vezes até escondido, pegar coisas ou levar vantagem, eu quero dizer para você que Deus quer trabalhar o teu caráter nesse sentido. É melhor que você nem tenha do que você ter e aquilo ser maldição na tua vida, queridos. Porque isso é um demônio chamado migrador. Ele vai tirar aquilo que você tem só porque você está fazendo coisas ilícitas. Quem repreende o cortador? Queridos, tem gente que acha que não tem problema de não vir à igreja, de não escolher o dia do Senhor para o santificar. Eu quero dizer para você que isso é espiritual. Estar debaixo de cobertura espiritual, escolher o dia do Senhor para dizer: Senhor, eu tenho uma igreja e eu quero estar lá.
você está se preservando do cortador. E também, isso é sério, mas existe um outro padrão que tem a ver com um princípio de gratidão. Na ministração, ela conta que uma prima de um rapaz, ela estava muito necessitada e ela foi morar na comunidade onde esse primo morava. Quando ela chegou na cidade, naturalmente ela devia morar no interior, ela passou no concurso e foi muito bem, assim, abençoada, né? Só que aí, ela saiu da casa do primo, comprou um apartamento para ela. E ela estava se sentindo muito bem. Só que ela foi falar com o pastor. Ela era dizimista. Não tinha nada assim que pudesse desabonar a conduta dela. E ele falou assim: você deixou de ser grata a alguém? Na hora o Espírito Santo falou com ela: você saiu da casa do seu primo. Ele continua morando naquele lugar que você morou. E agora você está morando num apartamento muito bom e ele continua lá. Ela alugou um apartamento para ela e ela cedeu o apartamento dela para esse primo. Naquele mês, queridos, naquele mês, ela foi promovida. Só ela podia ser promovida naquela promoção. E ela ganhou mais porque ela foi abençoada naquela situação. Só por ela ter entendido que gratidão é algo que você precisa de entender. Interessante, porque às vezes a gente faz festa de aniversário, né? Faz festa de aniversário, a gente faz casamento, dá comida para todo mundo, e a gente esquece que a gente pode agradecer a Deus com uma oferta. Interessante, né? Ou até você agradecer aquele que te fez o bem também. É ou não é? Então é só para a gente pensar. E outra coisa também, queridos, eu quero que você pense, eu já estou acabando a mensagem, mas isso é muito importante para finalizar essa mensagem. Você sabe que quando o diabo foi destituído do céu, ele foi expulso do céu, ele veio sem poder nenhum. Sem poder nenhum. Quem dá poder para o diabo somos nós, quando nós pecamos. Você está entendendo isso? E nós já começamos a entender que mesmo na igreja, nós podemos ter esse DNA corrompido, até que a gente restaure com a confissão dos nossos pecados. Mas mesmo assim, quando nós estamos na presença do Senhor, o que acontece é o seguinte: tudo o que nós fazemos para o Senhor, se nós temos algum pecado ainda que não foi confessado, alguma legalidade, vocês estão entendendo isso? Alguma legalidade, alguma coisa que nós não confessamos, o diabo tem condições de pegar aquilo como poder para levar para o mundo das trevas. E aí, isso entra em julgamento de Deus. Isso é sério, porque ele não tem poder, mas nós podemos dar poder para ele. E nós precisamos de ir e pedir a Deus, no seu tribunal, que todas as obras que o inimigo está se aproveitando por causa das brechas que nós temos, que não foram fechadas ainda, nós precisamos de pedir ao Pai que seja julgado no tribunal dele.
Parece meio doido, né? Mas isso é sério. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós não entendemos porque estamos na presença de Deus e existem coisas que nós não conseguimos resolver. Nós buscamos a presença de Deus e é como se o juízo de Deus estivesse sempre sobre nós. Mas eu quero profetizar hoje no nome de Jesus que tudo o que o diabo está roubando hoje vai ser retirado das mãos dele. Amém, queridos? E essas obras precisam ser resgatadas. Porque quando eu estou subindo em Cristo, existe uma transformação no meu DNA, assumindo o DNA de Jesus. Então, todo engano do diabo contra as nossas vidas vai ser julgado no tribunal de Deus. Em nome de Jesus, queridos, a primeira coisa que eu quero profetizar é que você se arrepende de tudo aquilo que você tem deixado de fazer como princípio. Primeiro, você já entendeu que o diabo está usando literalmente essa sua falha para não deixar que as bênçãos venham completas na sua vida. E é necessário que nós nos apresentemos ao tribunal de Deus para que seja julgada e essa obra seja condenada desse corpo que nós falamos corpo antagônico, pedindo ao Senhor que nos julgue por toda obra contrária que nós mesmos construímos. Queridos, isso se dá por meio das retiradas das marcas genéticas não rendidas no corpo de iniquidade que possuímos desde a concepção, que destruirá a obra do corpo antagônico que volta para Deus sendo purificada por Ele. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, já acabou a minha mensagem. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Enquanto você não se arrepender de todas as coisas que fazem você ser fragilizado no mundo espiritual por quebra de princípios, você está desprotegido. O que nós vamos fazer hoje, no nome de Jesus, é pedir a Deus que arranque as marcas de iniquidade de nossas vidas, porque eu creio que quando isso acontece, o nosso DNA é restaurado, o nosso DNA espiritual. E até a incredulidade, a falta de acreditarmos que Deus é Deus, que Ele rege todas as coisas, a fé será algo mais palpável na nossa vida. Você vai ler a Bíblia e você vai entender aquilo que a Bíblia está falando e você vai ter um coração obediente para cumprir aquilo que Deus está falando para você fazer. Porque se Deus está falando, é porque Ele quer abençoar a sua vida. Então eu quero profetizar que nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Mas nós vamos orar com uma finalidade de que nós cremos que o Senhor pode mudar a nossa história a partir de hoje. Se você tinha alguma dificuldade para não acreditar em algo que está na Bíblia, se alguma coisa está te travando para você não acreditar nas promessas do Senhor, só porque você acha que tem que ser na força do teu braço, eu quero dizer hoje que você vai fazer essa oração.
E eu creio que essa oração será profética na sua vida. Se você tinha alguma raiz de incredulidade, de frieza espiritual, para não acreditar que aquilo que a Bíblia diz é real, é verdade. Se os demônios estavam interferindo na tua vida a ponto de não te deixar romper em fé, hoje, essa oração, eu profetizo isso, vai mudar a tua história. Amém, queridos? Então fique de pé agora. Se você quiser vir para o altar, pode vir, só fica aqui porque eu quero oportunizar isso também para a live. Pode vir todo mundo para cá. Só fica desse lado aqui para não ficar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Existe muito mais coisa, porque realmente não tem como a gente falar tudo aqui. Mas uma coisa eu quero dizer para você. O inimigo, ele não está brincando. As coisas só vêm a nós se Deus permitir. Quando nós falamos de corpo antagônico, nós falamos também de situações que acontecem conosco desde o nosso nascimento. Eu sei que desde que você nasceu, você sabe que você tem um horóscopo. Não é isso? Não sabe que você tem um horóscopo? Desde que você nasceu? Pois é, isso aí é que o diabo plantou na sua cabeça. Só que Deus deu, foi as bênçãos de Abraão. Foi ou não foi? E às vezes a gente não considera elas. A gente fica pensando assim, é tudo tão confuso. Mas Deus quer destruir as obras do diabo na sua vida, você crê? Amém, queridos? Então aquilo que você não acreditava, aquilo que você relativizava, aquilo que você achava que não tinha nada a ver, e a Bíblia está dizendo, é assim, meu filho. A partir de hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo trará a você um discernimento espiritual. Você entenderá e será fácil para você. Amém, queridos? Eu quero profetizar isso na sua vida. E eu quero agora te pedir, irmão Márcio, dá para você pegar um copo d'água para mim? Eu estou sentindo uma sede que só Jesus. Eu quero que você grave, isso vai ser fácil. Quero que você grave na sua cabeça o mês do seu nascimento. Isso é fácil, né? O mês do seu nascimento. Eu quero que você pense o seguinte: qual o dia do seu nascimento? O dia é outra coisa. Mês do nascimento, dia do seu nascimento. Você nasceu em um dia. Não estou falando do mês e do ano. Estou falando do dia que você nasceu. 9 meses antes. Faz a conta aí, vê se você consegue. Está entendendo o que eu estou falando? Você nasceu num dia no mês, você foi concebido 9 meses antes. Faz essa conta aí. Todo mundo já sabe? Faz o seguinte. Você sabe qual o mês que você foi concebido? Qual mês que você nasceu? Pode ser que você esteja ajudando uma pessoa. Mês 2, que você nasceu. E quando você foi concebido? Então, se nasceu em fevereiro, foi concebido em maio, é isso? Então, já viu? Dica. Quem mais está com dificuldade? Tá todo mundo. Qual mês que você nasceu? Abril. Quem nasceu em abril foi concebido quando? Você já fez a conta? Julho. Então, é julho. A data do seu nascimento é em julho. Você foi concebido. O seu é junho? Em março. Então, pegaram? Todo mundo aí certinho? Todo mundo certinho? Ok. Então, vamos lá. O senhor é de janeiro, é isso? Aí é em abril. Tá, seu Anselmo? Abril. Tudo certo aí, gente? Então, vamos lá.
Então, eu falei, o ano também, o ano é fácil para vocês, né? É só o dia da concepção que é meio complicadinho, mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá? Vamos repetir essa oração? Você que está aí na live também, em nome de Jesus, que você seja abençoado com isso. Entenderam, né, meus queridos? Quero profetizar que hoje Deus vai romper no mundo espiritual a seu favor. Então, vamos lá. Primeiro eu vou orar. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, que Tu venhas estar renovando a nossa armadura, que Tu venhas nos dar uma blindagem especial sobre as nossas vestimentas. Nós te pedimos a presença de anjos, Senhor, para guardar, Senhor, os nossos que estão em casa, onde eles estiverem. Nós profetizamos que eles serão guardados em nome de Jesus, Senhor, que enquanto nós estamos aqui, Senhor, recebendo de Ti, eles estão sendo guardados por Ti, meu Pai, que todo espírito de retaliação contra as nossas vidas já está repreendido em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te pedir a mente de Cristo, que Tu abras a nossa mente para acreditarmos naquilo que nós ouvimos, Senhor, porque é a Tua palavra que nos falou. Então, que não seja nada difícil para nós, que haja fé, que haja um coração ensinável, que o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre nós e fala. Quando nós estivermos fazendo essa oração, quando o Teu povo estiver fazendo essa oração, que eles acreditem no que estão falando, em o nome de Jesus, amém. Então vamos lá, queridos. Pai Altíssimo, eu me apresento diante das dimensões da terra, do Espírito Santo, como eleito pelo sacrifício de Cristo e pela fé que eu tenho na marca da cruz viva. Eu quero me apresentar em corpo, alma e espírito. Quero apresentar a geração de... Aí você vai... Eu vou falar 1966. Não, você vai falar o que vocês... O ano do nascimento, vai. Do mês, aí o mês do nascimento, o meu de novembro. Quando eu fui fecundada, naquele dia, qual dia? Vocês vão falar aí. Ok? Pela vontade, vamos lá. Pela vontade da carne de meus pais. E pela autoridade do Espírito Santo, da verdade, eu me apresento diante desse tribunal, por todas as marcas da geração de meus pais, que estão vivas nos meus ossos. Eu me apresento representante desta geração, para ser julgada pelo memorial de todas as marcas da minha árvore genealógica, como fruto do sacrifício de Jesus, e confesso que naquela cruz Ele comprou a minha árvore, e eu autorizo ao Senhor a cortar as raízes da minha árvore, liberar o machado na minha árvore e nas minhas heranças deixada por Cristo. Eu autorizo o Senhor a liberar os 7 olhos de fogo
do Cordeiro para percorrer os 4 cantos deste universo, céus e terra, águas e fogo, onde tiver a minha marca, pertence a Cristo pela minha eleição. Pai, eu quero ser julgado pelo corpo antagônico formado sobre a minha identidade espiritual nesta terra. Quero me submeter aos juízos dos teus tribunais, até que todas as marcas de condenação sobre o meu chamado, sobre a minha geração, que estão aprisionadas pela minha formação de carne, sejam julgadas pelo meu novo nascimento e pelos fundamentos do livro da vida do Cordeiro, árvore que eu sou enxertada. Por isso eu autorizo ao Senhor a liberar as 7 tochas de fogo para purificar todo o suor da minha geração e todos os meus 7 selos, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque eu sei que aqui tem um povo que está liberto. Tem um povo que hoje está totalmente preservado. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o diabo não pode mais nos acusar. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu leve a partir de hoje sempre a nossa mente cativa à obediência de Jesus. E que tudo, a partir de hoje, que a tua palavra fale, Senhor, que seja fácil para nós obedecê-la, porque a partir de hoje, em o nome de Jesus, nós temos um DNA restaurado, nós temos uma formação genética completamente restaurada, e nós viveremos por fé e não por vistas. Senhor, abençoa o teu povo, que nós sejamos agentes de multiplicação dessa bênção na nossa família, na nossa parentela. Senhor, no nome de Jesus, usa-nos para a salvação de muitos. E, Senhor, no nome de Jesus, nós já te agradecemos pela libertação que nós conquistamos hoje, que está na tua palavra. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos fazer os nossos pedidos, que já é de praxe, não é? Assim, eu quero abençoar as vidas que estão na live, e pode desligar em nome de Jesus, que você receba essa bênção em nome de Jesus.